Olá, pessoal. Mais um encontro aqui do nosso grupo de leitura do Capital de Marx, do livro 3. Estamos aqui no capítulo 13, né? Sobre a lei da queda tendencial da taxa de lucro, página 277 do PDF. Deixa eu compartilhar aqui a minha janela. Está aparecendo para todos aí já Tá. a tela? Bom, vou iniciar então aqui a leitura. A lei da queda progressiva da taxa de lucro ou da diminuição relativa do mais trabalho apropriado em comparação com a massa de trabalho objetivada posta em movimento pelo trabalho vivo não exclui de modo nenhum a possibilidade de crescer a massa absoluta do trabalho posto em movimento e explorado pelo capital social. E, por conseguinte, também a massa absoluta do mais trabalho por ele apropriado. Tampouco exclui o fato de que os capitais que se encontram nas mãos de diversos capitalistas movimentam uma massa crescente de trabalho e, assim, de mais trabalho, ainda que não aumente o número dos trabalhadores por eles empregados. Tomemos como dada uma população trabalhadora de, digamos, 2 milhões. 2 milhões. Se, além disso, supomos dada a extensão e a intensidade da jornada média de trabalho, assim como o salário, e com isso, a proporção entre trabalho necessário e mais trabalho, teremos que o trabalho total desses 2 milhões, assim como o seu mais trabalho, que se apresenta em forma de mais valor, produz sempre a mesma grandeza de valor. Oi? Pois Você não, pode Fred? aumentar a sua tela? Não dá? Tá, eu tô tendo. Oh, desculpa. 60. Melhor. Eu não sei se eu consigo fazer. Aqui acho que é o máximo para eu conseguir ter a página toda. Ficou pequeno? Tá bom. Porque senão eu vou perder o tamanho aqui do parágrafo. Acho que esse aqui é o máximo que eu consigo. Tá. Vamos lá. Aqui. Tá. Porém, à medida que aumenta a massa do capital constante, fixo e circulante, que põe esse trabalho em movimento e diminui a proporção entre essa grandeza de valor e o valor desse capital, que cresce com sua massa, ainda que não na mesma proporção. Essa proporção, e, portanto, a taxa de lucro diminui, embora continue a mobilizar a mesma massa de trabalho vivo que antes e o capital continue dispondo da mesma massa de mais trabalho. A proporção se altera não porque diminui a massa do trabalho vivo, mas porque aumenta a massa do trabalho já objetivado, que aquele põe em movimento. A diminuição é relativa, não absoluta. E, de fato, nada tem a ver com a grandeza absoluta do trabalho e do mais trabalho postos em movimento. A queda da taxa de lucro não deriva de uma diminuição absoluta, mas apenas de uma diminuição relativa do componente variável do capital total, de seu decréscimo comparado com o do capital constante. Desse modo, o que dissemos acerca de massas dadas de trabalho e de mais trabalho se aplica também a um número crescente de trabalhadores e, portanto, sob os pressupostos de que partimos a uma massa crescente do trabalho disponível em geral e de sua parte não paga, o mais trabalho em particular.
Se a população trabalhadora aumenta de 2 milhões para 3 milhões, se, do mesmo modo, a capital variável que a ela paga em salário era antes de 2 milhões e agora é de 3 milhões, enquanto o capital constante aumenta de 4 milhões para 15 milhões, então, sob os supostos dados, jornada de trabalho e taxa de mais-valor constantes, cresce a massa de mais trabalho, do mais-valor, numa metade, em 50%, de 2 milhões para 3 milhões. No entanto, apesar desse aumento da massa absoluta do mais-trabalho e, por conseguinte, do mais-valor em 50%, a proporção entre o capital variável e o constante diminuiria de 2 para 4 para 3 para 15. E a proporção entre o mais-valor e o capital total se apresentaria da seguinte maneira, em milhões. 1, 4 capital constante, mais 2 capital variável, mais 2 mais-valia, capital total igual a 6, taxa de lucro 33 e 1/3. 2, 15 de capital constante, 3 de capital variável, mais 3 de mais-valor, capital total 18, taxa de lucro de 16 e 2/3%. Quer dizer, enquanto a massa de mais-valor subiu a metade, a taxa de lucro caiu a metade da anterior. O lucro não é outra coisa senão o mais-valor calculado sobre o capital social. E a massa do lucro, sua grandeza absoluta, é, portanto, socialmente considerada igual à grandeza absoluta do mais-valor. Assim, a grandeza absoluta do lucro, sua massa total, aumentará em 50%, apesar do enorme decréscimo na proporção entre essa massa de lucro e o capital total adiantado, ou apesar do enorme decréscimo na taxa geral de lucro. O número de trabalhadores empregados pelo capital, ou seja, a massa absoluta do trabalho que este mobiliza, e assim, a massa absoluta do mais trabalho por ele absorvido, quer dizer, a massa do mais valor por ele produzida, ou seja, a massa absoluta do lucro por ele produzido, podem então aumentar, e progressivamente, apesar da queda progressiva da taxa de lucro. E não só pode ser o caso, como tem de ocorrer necessariamente assim, abstraindo de flutuações transitórias, sobre a base da de produção capitalista. O processo de produção capitalista é, ao mesmo tempo, essencialmente, um processo de acumulação. Já vimos como, à medida que progride a produção capitalista, a massa de valor que tende a reproduzir-se ou conservar-se simplesmente aumenta e cresce com o aumento da produtividade do trabalho, mesmo quando a força de trabalho empregada permanece constante. Com o desenvolvimento da força produtiva social do trabalho, porém, incrementa-se ainda mais a massa dos valores de uso produzidos, que é uma das partes que formam os meios de produção, e o trabalho adicional, por meio de cuja apropriação essa riqueza adicional pode voltar a converter-se em capital, não depende do valor, mas da massa dos meios de produção, inclusive os meios de subsistência. Já que o trabalhador, no processo de trabalho, não atua de fato sobre o valor, mas simplesmente sobre o valor de uso dos meios de produção. No entanto, a própria acumulação e, com ela, a correspondente concentração do capital é um meio material para aumentar a força produtiva. E nesse aumento dos meios de produção está implícito o crescimento da população trabalhadora, a criação de uma população trabalhadora que corresponda ao capital excedente e que, em geral, costuma, inclusive, ultrapassar as necessidades deste último, convertendo-se em superpopulação. Um excelente momentâneo do
Tal excedente acima da população trabalhadora mobilizada surtiria um duplo efeito. Por um lado, mediante o aumento do salário e o conseguinte abrandamento das influências que dizimam e aniquilam a descendência dos trabalhadores, assim como mediante a facilitação dos matrimônios. Tal excedente aumentaria paulatinamente a população trabalhadora. Por outro lado, no entanto, mediante a aplicação dos métodos que geram o mais valor relativo, introdução e aperfeiçoamento de maquinaria, ele criaria com ainda maior rapidez uma superpopulação artificial, relativa que, por sua vez, já que na produção capitalista a miséria gera população, se converteria numa nova incubadora de um aumento verdadeiramente rápido do tamanho da população. Da natureza do processo capitalista de acumulação, que não é mais que um aspecto do processo de produção capitalista, segue-se, portanto, que a massa crescente dos meios de produção destinados a converter-se em capital tenha sempre à disposição uma população trabalhadora crescente na mesma proporção, excedente e suscetível de ser explorada. Portanto, à medida que se desenvolve o processo de produção e acumulação, tende a aumentar, do mesmo modo, a massa do mais trabalho suscetível de apropriação e apropriado, e, por conseguinte, a massa absoluta do lucro apropriado pelo capital social. Mas as mesmas leis de produção e acumulação fazem com que, juntamente com a massa, também o valor do capital constante aumente em progressão crescente e mais rapidamente que a parte variável do capital, que é aquela para que se troca por trabalho vivo. Desse modo, as mesmas leis produzem para o capital social uma massa crescente absoluta de lucro e uma taxa de lucro decrescente. Abstraímos aqui inteiramente do fato de que a mesma grandeza de valor, à medida do progresso da produção capitalista e do conseguinte desenvolvimento da força produtiva do trabalho social e da multiplicação dos ramos da produção, e assim dos produtos, representa uma massa cada vez maior de valores de usos e de desfrutes. Só vou reler um pouco esse parágrafo aqui, que acho que eu não entendi bem. Abstraímos aqui inteiramente do fato de que a mesma grandeza de valor, à medida do progresso de produção capitalista e do conseguinte desenvolvimento da força produtiva do trabalho social e da multiplicação dos ramos da produção, e assim dos produtos, representa uma massa cada vez maior de valores de uso e de desfrutos. O desenvolvimento da produção e da acumulação capitalista exige processos de trabalho numa escala cada vez maior, e com isso, em dimensões sempre crescentes, assim como adiantamentos de capital cada vez maiores para cada empresa. A concentração crescente dos capitais, acompanhada, ao mesmo tempo, ainda que em menor medida, de um número cada vez maior de capitalistas, fecha parênteses, constitui, por isso, tanto uma de suas condições materiais como um de seus próprios resultados. Paralelamente, e em correlação com isso, opera-se uma progressiva expropriação dos produtores mais ou menos diretos. Assim, se explica que um capitalista individual disponha de exércitos cada vez mais numerosos de operários, ainda que também para ele diminui o capital variável em relação ao capital constante, que a massa do mais-valor e, por conseguinte, do lucro por ele apropriado, aumente simultaneamente a queda da taxa de lucro, e apesar dessa queda. As causas que concentram massas de exércitos de trabalhadores sob o comando de capitalistas individuais
são exatamente as mesmas que fazem com que a massa do capital fixo investido, assim como a das matérias-primas e dos materiais auxiliares, aumente em proporção crescente em relação à massa do trabalho vivo empregado. Ademais, bastará mencionar aqui que, com base numa população trabalhadora dada, quando aumenta a taxa de mais-valor, seja pelo prolongamento ou intensificação da jornada de trabalho, seja pela queda de valor do salário em consequência do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, a massa do mais-valor e, portanto, a massa absoluta do lucro tem necessariamente de aumentar, apesar da queda relativa do capital variável em relação ao capital constante. O mesmo desenvolvimento da força produtiva do trabalho social, as mesmas leis que se manifestam na baixa relativa do capital variável comparado ao capital total e na consequente acumulação acelerada, enquanto, por outro lado, a acumulação converte-se retroativamente em ponto de partida para o desenvolvimento ulterior da força produtiva e de um subsequente decréscimo um subsequente decréscimo relativo do capital variável. Esse mesmo desenvolvimento se traduz, abstraindo de flutuações momentâneas, no aumento crescente da força de trabalho total empregada e no incremento contínuo da massa absoluta do mais-valor e, portanto, do lucro. De que forma, então, tende a apropriar-se essa lei dúplice, de que se traduz, por um lado, no decréscimo da taxa de lucro e, por outro, derivando das mesmas causas, no acréscimo da massa absoluta do lucro? Uma lei que se baseia no fato de que, sob certas condições, aumenta a massa apropriada do mais trabalho e, por conseguinte, a do mais valor, e que, do ponto de vista do capital total e dos distintos capitais como simples porções do capital total, o lucro e o mais-valor são grandezas idênticas. Suponhamos que a alíquota de capital sobre a qual calculamos a taxa de lucro seja 100. Essas 100 representam a composição média do capital total, digamos 80 capital constante mais 20 capital variável. Na seção 2 deste livro, vimos que a taxa média de lucro em diversos ramos de produção é determinada não pela composição do capital de cada um desses ramos em particular, mas por sua composição social média. Com o decréscimo relativo da parte variável em relação à constante, e assim, em relação ao capital total de 100, ou seja, se a taxa de lucro cai ao mesmo tempo que o grau de exploração do trabalho permanece igual ou até mesmo aumenta, então cai a grandeza relativa do mais-valor, isto é, sua proporção em relação ao valor do capital total adiantado de 100. Mas não é só essa grandeza relativa, mas não só essa grandeza relativa diminui. A grandeza do mais-valor ou do lucro absorvido pelo capital total de 100 diminui também em termos absolutos. Com base numa taxa de mais-valor de 100%, um capital de 60 capital constante mais 40 capital variável, produzirá uma massa de mais-valor e, portanto, de lucro de 40, um capital de 70 capital constante mais 30 capital variável, produzirá uma massa de lucro de 30, com um capital de 80 capital constante mais 20 capital variável, o lucro cairá a 20. Esse decréscimo refere-se à massa do mais-valor e, portanto, do lucro, e provém do fato de que o capital total de 100, em geral, mobiliza menos trabalho vivo, em geral, o que significa que, mantendo-se idêntico o grau de exploração, mobiliza-se também um volume menor de mais trabalho. Produz menos mais-valor.
tomando como unidade de medida uma alíquota qualquer do capital social, ou seja, do capital de composição social média, a fim de calcularmos com base nela o mais-valor, e isso ocorre em todos os cálculos de lucros, veremos que a queda relativa do mais-valor e sua queda absoluta são, em geral, idênticas. Nos casos anteriores, a taxa de lucro descresce de 40% para 30% e 20%, porquanto, de fato, a massa de mais-valor, e assim de lucro, produzida pelo mesmo capital, cai em termos absolutos, de 40 para 30 e 20. Como a grandeza de valor do capital, segundo a qual se mede o mais-valor, está dada, como 100, uma queda na proporção do mais-valor relativamente a essa grandeza constante não pode ser senão outro modo de expressar o decréscimo da grandeza absoluta do mais-valor e do lucro. Isso é, na realidade, uma tautologia, mas o fato de que ocorra essa redução deriva, como já demonstramos, da natureza do desenvolvimento do processo de produção capitalista. Por outro lado, no entanto, as mesmas causas que geram o decréscimo absoluto do mais-valor e, portanto, do lucro sobre determinado capital, e com isso também da taxa de lucro calculada percentualmente, provocam um aumento da massa absoluta do mais-valor e, consequentemente, do lucro apropriado pelo capital social, abre parênteses, isto é, pelo conjunto dos capitalistas, fecha parênteses. Como se deve entender, então, essa lei? Qual é sua única expressão possível ou quais são as condições implicadas nessa contradição aparente? Se uma alíquota é igual a 100 do capital social e, por isso, cada 100 de capital de composição social média representa uma grandeza dada, de modo que, para essa 100, a queda da taxa de lucro coincide com a queda da grandeza absoluta do lucro, e isso precisamente porque aqui o capital pelo qual elas são medidas é uma grandeza constante, então a grandeza do capital social total, assim como o capital que se encontra nas mãos de capitalistas individuais, constitui uma grandeza variável, que, para corresponder às condições pressupostas, tem de variar em proporção inversa ao decréscimo de sua parte variável. No exemplo anterior, com uma composição percentual de 60 capital constante mais 40 capital variável, tinha um mais-valor ou lucro de 40, de modo que a taxa de lucro era de 40%. Suponhamos que o capital total, com esse grau de composição, fosse de 1 milhão. Nesse caso, o mais-valor total, e portanto o lucro total, seria de 400 mil. Se mais tarde a composição fosse de 80 capital constante mais 20 capital variável, o mais-valor ou lucro seria o mais-valor ou lucro, mantendo-se inalterado o grau de exploração do trabalho, seria igual a 20 para cada 100. Mas, considerando que, como já o demonstramos, o mais-valor ou lucro, mesmo com essa taxa decrescente de lucro ou dessa produção decrescente de mais-valor, para cada capital de, por exemplo, 100, aumente massa absoluta, digamos, de 400 mil para 440 mil, isso só será possível porque o capital total que se formou simultaneamente a essa nova composição terá aumentado a 2 milhões e 200 mil. A massa do capital total posta em movimento terá subido em 220%, enquanto a taxa de lucro terá caído em 50%. Se o capital tivesse apenas duplicado, então uma taxa de lucro de 20% só poderia ter gerado a mesma massa de mais-valor e de lucro que aquela gerada pelo antigo capital de 1 milhão a 40%. Se tivesse crescido a menos que o dobro, então ela teria produzido menos mais-valor ou lucro que aquele capital de 1 milhão.
o qual, dada a composição anterior, só precisaria crescer de 1 milhão para 1 milhão e 100 mil, a fim de aumentar seu mais valor de 400 mil para 440 mil. Aqui se mostra a lei já exposta, segundo a qual, na medida em que diminui relativamente o capital variável, isto é, na medida em que se desenvolve a força produtiva social do trabalho, uma massa maior de capital total é necessária para pôr em movimento a mesma quantidade de força de trabalho e absorver a mesma massa de mais trabalho. Por isso, na mesma proporção em que se desenvolve a produção capitalista, desenvolve-se a possibilidade de uma população trabalhadora relativamente supranumerária. Não porque a força produtiva do trabalho social diminui, mas porque aumenta. Isto é, não por uma desproporção absoluta entre trabalho e meios de existência ou meios para a produção desses meios de existência, mas por uma desproporção decorrente da exploração capitalista do trabalho, da desproporção entre o crescimento progressivo do capital e sua necessidade relativamente decrescente de uma população cada vez maior. Vou só ler esse último parágrafo e a gente pode fazer uma pausa. Se a taxa de lucro cai em 50%, então ela cai pela metade. Portanto, para que a massa de lucro permaneça constante, o capital terá de duplicar-se. Para que a massa do lucro continue a mesma ao diminuir a taxa de lucro, o multiplicador que indica o crescimento do capital total tem de ser igual ao divisor que indica a queda da taxa de lucro. Se a taxa de lucro cai de 40 para 20, o capital total tende a aumentar inversamente na proporção de 20 para 40, a fim de que o resultado permaneça o mesmo. Se a taxa de lucro tivesse diminuído de 40 para 8, então o capital precisaria aumentar na relação de 8 para 40. Isto é, o quíntuplo. Um capital de 1 milhão a 40% produz 400 mil. E um capital de 5 milhões a 8% produz igualmente 400 mil. Isso tem validade para que o resultado permaneça o mesmo. Se, pelo contrário, o resultante deve aumentar, então o capital terá de crescer numa proporção maior que aquela em que diminui a taxa de lucro. Em outros termos, para que o componente variável do capital total não só permaneça invariavelmente em termos absolutos, mas para que aumente, ainda que diminua sua porcentagem do capital total, é necessário que este último cresça numa proporção maior que a queda percentual do capital variável. Ele tende a aumentar tanto que, em sua nova composição, necessita não só da antiga parte variável do capital, mas de uma quantidade ainda maior desta última para a compra da força de trabalho. Se a parte variável de um capital igual a 100 diminui de 40 para 20, então o capital total terá de aumentar a mais de 200 para poder empregar um capital variável maior que 40. Então, e aí ele continua aqui. Mas acho que vale... ele deu alguns exemplos, né? Primeiro fez a teoria e retomou. Acho que está mostrando, bom, basicamente, como o sistema capitalista ele tem que sempre gerar a massa de lucro igual ou maior, né? O capitalista ele depende da acumulação, do crescimento dessa, né? O capital, valor que produz valor. Então, ele precisa sempre manter a massa de mais valor que ele se apropria. À medida que existe essa tendência à queda das taxas de lucro, porque aumenta a produtividade do trabalho, ou seja,
cada vez mais capital constante em relação ao variável, o volume total mobilizado de capital constante, meios de produção, tem que ser maior. Eu acho interessante, ele também colocou algumas questões em relação a produtividade, né? Desculpa, a questão do aumento da população, né? Ele fez isso um pouco mais no início do trecho que a gente estava lendo, mas no fundo, uma coisa que me chama a atenção é você basicamente você tem que estar o tempo todo mobilizando volumes maiores de meios de produção, matéria-prima, né? Então, eu fico pensando um pouco que ele está, de certa forma, adiantando a questão do impacto ambiental, né? Eu acho que isso é uma dedução importante do trecho que está aqui. Bom, Arley, ficou eu e você aqui. Ah, o Fernando voltou. Você tem algum comentário? Eu acho que você falou bem, né? É curioso que, ao mesmo tempo que diminui o capital variável, e diminui, portanto, mantidas as outras condições constantes, diminui a taxa de lucro, para que você tem que compensar isso com o aumento da massa do lucro. E o aumento da massa do lucro vai necessitar de mais força de trabalho. E, então, enquanto o aumento das forças produtivas diminui o trabalho vivo, ele é obrigado a aumentar o capital adiantado e com isso, compensar a queda do capital variável com uma maior mobilização do capital, né? Isso é curioso, essa compensação, né? E, e isso, traduzido em tempos de hoje, por exemplo, nós estávamos falando da escassez de mão de obra na Alemanha, né? Quer dizer, a Alemanha parece que é a mais industrializada, é a indústria mais desenvolvida da Europa. E ela precisa, ela aumenta a sua força produtiva por causa do seu desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, se depara com uma escassez de mão de obra. E não é à toa que a Merkel teve uma política um pouco diferente dos outros países, como, por exemplo, a política diferente em relação à Itália, por exemplo, né? E para compensar esse aumento da produtividade com o aumento da força de trabalho, de mais trabalhadores. E isso daí, nos Estados Unidos, é muito contraditório com a força de trabalho de origem latina e que está em bastante discussão hoje com o Biden, né? Como algo necessário, muito embora haja uma polêmica muito grande a respeito, né? Eu acho que tem um ponto importante, porque aqui o Marx ele está dizendo assim, ó, é mantida a taxa de mais-valia, ou seja, mantida as condições de exploração. Porque se você tem também um crescimento do, do investimento, né, da mobilização de capital, sem esse aumento, ou seja, a superpopulação,
o exército industrial de reserva, vamos dizer assim, ele vai diminuindo, a tendência é que os salários subam. E uma das formas do capital, ou seja, se você tem essa redução da superpopulação relativa, e você tem a tendência à queda de lucro, é um fenômeno que se reforça, concorda? Então, cresce a economia, mobilizo mais capital, preciso de mais trabalhadores, mas eu estou mobilizando mais capital constante. Se eu mobilizo mais o capital constante, isso leva à queda da taxa de lucro. Ao mesmo tempo, eu estou incorporando mais trabalhadores e diminuindo o meu exército industrial de reserva, também eu tenho uma pressão para subir salários, ou seja, é mais um reforço para para diminuir a taxa de lucro. Então, do ponto de vista do capitalista, no exemplo que você deu, o americano, ele também tem que atrair essa mão de obra para manter os salários sob controle, né? E daí eu acho que nesse ponto, comparando os exemplos, a Alemanha ela tá mais estagnada, tanto que os Estados Unidos, vamos dizer assim, cresce a uma taxa muito maior do que a Alemanha já há algumas décadas, né? Porque a questão da população talvez seja um fator importante. Mas eu acho que um fator que contrabalanceia essa tendência, que é da taxa de lucro, é a repressão dos salários, né? E eu acho que ele deu algumas pistas aqui, porque à medida que aumenta a produtividade do trabalho, os meios de consumo eles ficam relativamente mais baratos. Então, a classe trabalhadora, o salário real ele vai diminuindo. Como cresce a produtividade mais do que cresce o salário, a margem de lucro também aumenta, né? Então, isso ainda dá um fôlego para combater o aumento do capital constante em relação ao capital variável. Não, perfeito, eu também concordo aí com a explicação do Caio, né? Acho que, né, a tendência de salários aumenta, diminui a taxa de lucro. Se o capital constante também cresce, vamos dizer assim, numa proporção maior, também tende a diminuir, né? Quer dizer, é o que acontece, né? Investimento, exceto se a gente tomar o que ele vai chamar depois para frente contra-tendências, né? E aquilo que ele já desenvolveu, o barateamento dos elementos do capital constante, né? Para impedir a queda da taxa, né? Mas, de fato, esses são mecanismos poderosos mesmo de baixar, vamos dizer assim, a taxa de lucro. Eu acho que tem uma discussão contemporânea que é se ela cai no ciclo ou se ela cai no longo prazo, né? Se essa discussão da taxa de lucro, né? No ciclo econômico ou tem autores que defendem que ela caia no longo prazo, né? Por exemplo, o Mosley, né? Ele tem essa discussão de que a queda tendencial é no longo prazo, inclusive a tese dele é sobre isso, né? A queda da taxa de lucro na economia americana do pós-guerra, né? E tudo mais. Pós-guerra ou depois da década de 70, alguma coisa assim. Só que ele analisa ela no longo prazo. Já tem autores que analisam essa queda dentro do ciclo a partir dessa dinâmica, né? Do investimento levado pela concorrência. Os capitalistas têm que investir cada vez mais em capital constante, embora também esteja subindo o capital variável, né? Que ela cai justamente nesse período, segundo as elaborações, né? Mas eu acho que o argumento pertinente do Caio. Pois é, mas tem um ponto aí importante. Admite-se como uma, uma besteira que o imperialismo fez ao exportar as suas fábricas para a China. O que ele buscava na China? Né? Buscava mão de obra barata, entre outros objetivos políticos que não cabe falar. Mas ele buscava mão de obra barata, né? E abundante, e para expandir a capacidade produtiva. Né? Então, ele, de fato, expandiu. Né? Então, essa exportação
de tecnologia e capital americano para a China foi uma besteira ou foi uma necessidade? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque ela é uma necessidade de contrabalancear o, o, esse movimento da queda da taxa de lucro. Você pega, eu acho que começa nos anos 70, né, que os Estados Unidos começam a se aproximar da China, que é basicamente ou a crise do petróleo, né? Então os custos de produção estão muito altos. Também você tem ainda um estado de bem-estar social, né? Você estava antes do Reagan. E daí o Reagan, ao mesmo tempo que ele destrói os direitos trabalhistas e você destrói o, o poder de salários, e a partir daí a parcela de salário que os trabalhadores americanos têm da produção total, ela vai diminuindo, por conta dos direitos trabalhistas também, sim, né? Um desmonte do Estado, mas é também pela barateamento do capital que vai se expandir para a Ásia. O problema é que aí eu acho que é uma outra discussão, porque como que, vamos dizer assim, isso era benéfico para os Estados Unidos a partir do capital fictício, do capital financeiro. Porque daí o capital financeiro era dono das empresas na China, tinha as importações, tinha toda a reciclagem do ciclo do dinheiro para Wall Street, etc. E tal. E daí ainda era benéfico. À medida que isso, com o passar do tempo, os Estados Unidos ele perde vamos dizer assim, o controle tecnológico, né? Então eu acho que ele acaba ficando um pouco para trás e o que ele tinha como uma necessidade a primeiro momento para reduzir o custo do trabalho e aumentar a exploração, acabou que se virou uma falta de poder, né? Porque os monopólios americanos viraram monopólios chineses, né? Pelo menos na parte de produção industrial. E aí, enfim, perderam a liderança. Mas eu acho que é um pouco mais complexa essa discussão. O estudioso aí da China é o Léo, ele não tá aí hoje, mas eu acho que não tem ingenuidade não, viu, eu acho que é uma mais necessidade mesmo, né, a partir da crise estrutural da década de 70, né, de encontrar aí força de trabalho abundante, barata, né, porque vamos dizer, quando se abre a economia chinesa, né, com Deng Xiaoping, né, as reformas de abertura, acho que ali os caras falaram, olha, aqui tem um filão para a gente, né? Porque o capital se redireciona para a Ásia, porque os custos do trabalho começam a ficar caros também na América Latina, né? Se a gente pensar bem. Vietnã, China, né? O capital está se redirecionando para esses locais, porque tem uma força de trabalho muito abundante, muito barata, né? Claro que hoje, com a elevação da produtividade na China, né, os trabalhadores, há uma melhora, vamos dizer assim, nas condições de vida dos trabalhadores, a salários que, né, não estão tão baixos igual já esteve há 2 décadas atrás, né, embora a situação dos trabalhadores da iniciativa privada chinesa seja complicada, né, por causa desse exército industrial de reserva que vem do campo para a cidade, pensar aí em 100 milhões, né, de trabalhadores que fazem essa migração, mas eu acho que ali não teve ingenuidade, não, teve uma estratégia política de minar por dentro mesmo, a partir do desenvolvimento de relações capitalistas, embora o Partido Comunista Chinês consiga, vamos dizer assim, até que ponto vai isso, né? Fazer um controle aí do capital privado. Esse dia eu estava dando uma olhada nessas biografias sobre a China, e aí tem de tudo, né? Desde a discussão de que é um novo modo de produção, de que é uma economia mista,
ao pessoal que já disse que já fez a restauração capitalista na China, que tem uma burocracia de Estado, ou um capitalismo de Estado, tem de tudo, né? Mas o fato é que, de fato, os chineses conseguiram aí, com a ideia, né, da abertura, a transferência de tecnologia, né? Estão desenvolvendo isso. Eu não sou lá um defensor do socialismo chinês, o Léo, que é mais simpático, né, o socialismo característica chinesa, o pessoal fala que tem uma estratégia. Mas eu acho que ali o imperialista tinha uma necessidade, né, de recuperar suas taxas de lucro e, né, o mercado interno, né, que a tese clássica do imperialismo é isso, né, a exportação de capital se dá porque o mercado interno está monopolizado, né, grandes grupos, estagna, então ele vai para fora, né. É um debate, né, sobre a China. Que foi o que aconteceu com o Japão, né? O Japão começou a ter uma expansão industrial absurdamente acelerada e o custo da mão de obra, os salários subiram e o capital foi obrigado a sair de lá. Encontrou guarida em vários países da Ásia, né? E particularmente a China, que tinha uma abundância quase infinita, né, de mão de obra. E, bem, então, isso aí, dentro do texto que a gente leu, eu acho que ele é rico na medida em que ele nos permite fazer esse tipo de análise, né? E agora, por exemplo, uma outra pergunta. Por que aí o Fernando Henrique achava que criando condições ideais, condições fiscais no Brasil controladas, etc., o capital viria para cá, e essa era a esperança do desenvolvimento nacional, seria criar condições ideais para investimentos diretos de capitais estrangeiros, não só comprando fábricas, mas fazendo novas instalações, né? Isso deu errado, não deu certo, né? E o que o Lula, cada vez que vem um investimento da indústria automotiva aí, solta rojão, né? Que, na verdade é a mesma coisa. Mas aqui isso não vem importação de capital. O Milei está pedindo de joelhos isso aí. E também, como é que você vai colocar capital na Argentina, né? E com a China em disputa direta, hegemônica com os Estados Unidos, eu acho que isso aí também está uma porta que eu acho que está se fechando. E então, como é que vai se resolver, por exemplo, com a exportação de indústrias alemãs para os Estados Unidos? Parece uma miragem, né? O caso do Brasil, vamos supor, por que que vamos lá, nos anos 80 não se expandiu vamos dizer assim, os investimentos diretos, né? É uma questão difícil, mas eu acho que talvez eu teria que estudar o período ali do final dos anos 70, 80, 90, que eu acho que as situações é bastante diferente do que tem depois dos anos 90. Mas depois dos anos 90, início dos 2000, a produtividade social, produtividade do sistema brasileiro comparado com o chinês, já estava muito atrasada, né? Porque o país ficou 20 anos sem investir em infraestrutura, né? Isso afeta a produtividade do trabalho de forma ampla. Não investia em pesquisa e desenvolvimento, custo do trabalho e com um certo, vamos dizer assim, custo do setor não produtivo, né? Porque, querendo ou não, existia ainda os salários no Brasil nessa época ainda eram maiores do que na China, que além de ter
começado a investir nisso, tinha uma escala muito maior, né? Então, o cara que está lá em Wall Street, ele está olhando e fala, eu tenho aqui um país de 150 milhões, um país de 1 bilhão de trabalhadores. Fala, existe, hoje você já tem Xangai ali, Hong Kong já tinha uma infraestrutura mais envolvida, com investimento do Estado, com uma população relativamente mais bem educada, né? Porque, querendo ou não, o Brasil acabou ficando para trás, não é uma questão da ditadura, tudo questões na questão educacional, né? Então, a produtividade do trabalho, eu estou tentando pensar aqui em termos mais marxistas. Na China, no final dos anos 80, início dos 90, quando começa a vir esses fluxos enormes de investimento direto, o retorno é muito maior na China, então não fazia sentido para e vir para o Brasil. E daí ficar nessa ideia de liberar, não, porque o problema é o imposto, porque o problema é a burocracia, é a corrupção, etc. e tal, e não se focou na causa do problema, né? Qual que era a causa? A causa do problema era muito mais no nível, vamos dizer assim, produtivo mesmo, né? De infraestrutura, de investimento do Estado, de formação de mão de obra qualificada, todos esses fatores aí que aumentariam a produtividade do Brasil, né? Não se investiu nisso, foi deixado para trás e, enfim, perdemos aí e estamos até hoje patinando, e o que tem no Brasil, basicamente, o que sobrou é o agro e o setor extrativista, né? O Brasil é 3 coisas que exporta, né? Minério de ferro, soja e petróleo bruto. E o único outro setor que vai para frente no Brasil é o banco, né? Que extrai o rentismo que extrai de toda o resto da sociedade. Enfim. E também, né, se a taxa de lucro, vamos dizer assim, é o que permite o capitalista, né? Ele olha para a taxa de lucro, faz o cálculo, fala, vou investir, né? E aí olha para os custos. Vamos dizer assim, no Brasil não é tão caro os custos, mas também não é tão barato, né? Tem lugar mais barato e a rentabilidade é maior, então, né, o capital se relocaliza. E tem também essa coisa da reestruturação produtiva do capital, né, dos espaços de produção e dos espaços de exportação, das zonas de exportação, né, da integração às cadeias globais de produção, essa coisa toda que a gente está para trás, né, com relação a esses polos mais dinâmicos de produção, né. Que é isso, mas é uma boa investigação, né, por exemplo, as razões da estagnação e da crise brasileira, da crise argentina, que não se processa da mesma forma, né, do que dos países centrais. Eu penso que é um problema a ser investigado, a fuga de capitais, né, essa coisa toda que acontece, o baixo investimento em formação de capital fixo, né, máquinas, meios de produção, essa coisa toda, a capacidade instalada muito baixa, abaixo né, do seu nível, tem uma série de questões aí, os próprios juros, né, a questão dos juros também na estratosfera e tudo mais. São boas questões. Outro ponto também era o mercado de consumo chinês, né? O mercado estava aberto, a capacidade. Se você emprega mais gente, você tem um maior consumo, e maior consumo vai alimentar o próprio investimento. Enquanto no Brasil isso não era bem verdade. Mas o que se deixou de pensar foi, enquanto que a burocracia do Partido Comunista Chinês garantia a ordem, né? Garantia a ordem, porque aquelas zonas de exportação eram selvagens, eram absolutamente selvagens, não tinha direito nenhum, e sob forte repressão. Então, isso aí deu garantias ao capital que o capital nunca havia visto em lugar algum. E o Partido Comunista deu
segurança. E o curioso é que, embora tenha dado essa segurança, eles achavam que o Partido Comunista não ia manter o controle do Estado da maneira que manteve, porque haveria uma transformação social. Quer dizer, o chinês ia mudar a sua mentalidade e passar para uma mentalidade liberal e não aderir às diretrizes do Partido Comunista, depois de uma melhoria do bem-estar, entre aspas, né? Então, essa foi a aposta. E depois o mercado de consumo também, que é o mercado consumidor, né? Que é imenso. E a grande surpresa para mim foi a manutenção do controle do Estado pelo Partido Comunista, apesar de muitas crises. E é o lugar do mundo onde tem mais greves, por incrível que não são noticiadas. Bom, bem interessante. Acho que tem muito subsídio. Eu não sei se eu teria até que procurar outras fontes, né? Porque eu acho que esse debate mais contemporâneo, ele tem muitos detalhes, né? E eu sinto principalmente no campo, principalmente financeiro, porque eu acho que não tem como falar no que aconteceu no Brasil, do final da ditadura para cá, sem falar na questão da dívida externa, né? A crise da dívida externa. Isso foi, vamos dizer assim, um choque que mudou completamente a organização, o rumo do que vinha no caso brasileiro, né? Porque existia uma trajetória de industrialização e, enfim, muito desigual, com toda a repressão da ditadura, e que depois do choque da dívida, isso, vamos dizer assim, você tem 10, 15 anos ali de maluquice, e depois você, tipo, acho, essa transição, né, entender essa transição, eu acho que talvez seja um ponto crítico aí. Pois é, se você ler o livro daquela Isabella Weber, ela relata a visita dos chineses aqui na época da ditadura, inclusive com entrevistas com Delfim Neto e o estudo profundo da era Geisel. Então, uma das conclusões que eles chegaram bom, aquele controle de preço que o CIP, o controle, Comissão Interministerial de Preço, que era do Delfim, foi aplicado na China. E depois, o outro ponto bastante importante foi isso que você acabou de falar. Quer dizer, a dívida externa bloqueou todo o plano de desenvolvimento. O plano de desenvolvimento do militar era a introversão. Quer dizer, você precisava completar a cadeia produtiva no Brasil, que faltavam os produtos intermediários. Tinha os produtos básicos, a energia, a siderúrgica, etc., mas não tinha indústria química. Então, isso que eles investiu, mas para o consumo interno. E ao passo que e para isso ele se endividou. E quando veio a crise da dívida, aí houve uma paralisação geral. O chinês tirou essa conclusão e falou assim: nós vamos crescer sem endividamento. Sem endividamento. Bom, então como é que você vai obter dólar? Nós vamos nos voltar à exportação. E não o que nem aconteceu no Brasil. O Brasil se voltou para uma espécie de substituição das importações, e não com uma plataforma exportadora, que foi uma tentativa com aquela Zona Franca de Manaus, que deu tudo errado. Mas o chinês aprendeu a lição. Assim, não, nós não vamos tomar empréstimos, de maneira nenhuma. Então, a maneira que nós vamos ter dólar é a partir da exportação. Exportação de quê? De bugiganga mais barata possível, que não tinha
não tinha ainda condições de exportar produtos com maior base tecnológica, mas foi voltado para exportação. E, posteriormente, eles começaram a desenvolver o mercado interno, né, quando essa veia de exportação começou a se esgotar. E convenhamos, é um mercado interno grande. Eu sei, mas com baixos salários, ele inibia. Mas isso, vamos dizer assim, realmente explica eles não terem caído no erro que o Brasil e a América Latina caiu, né? Da fragilidade, a questão da fragilidade externa. Isso é, assim, quando eu estava na faculdade de economia era o que a gente discutia, né? Você passa basicamente um semestre, está falando de economia brasileira, depois dos anos 60, isso é crucial, né? Esse é um tema, é a questão do desequilíbrio externo, né? Se fala muito, né? E realmente tem um sentido o chinês ele evitou o endividamento e depois teve o controle de capital, né? Não abriu a conta financeira. Bom, pessoal, vou parar aqui a nossa gravação.